Sabia que essas tabelas de medidas de internet podem estar sabotando seus vestidos? E você nem percebeu? Depois de ter tirado milhares de medidas infantis e modelar muitos vestidos, eu percebi uma coisa muito clara. Tabelas de internet não representam o corpo real das crianças. Elas são genéricas, teóricas. E criança não cresce de forma linear. Por isso, se você quer realmente evoluir na sua costura, o ideal é começar a construir a sua própria tabela com medidas reais. Mas, Nara, como que eu faço isso? Você vai pegar um caderno simples e vai anotando todas as medidas das crianças que você atende. E até você pode tirar medida de crianças, de filha, amiga, filha de amiga, e aí você sempre registra a idade, inclusive os meses dessa criança e as medidas. E aí você separa por grupo. O primeiro grupo eu chamo de moda bebê, porque é o que vai do RN a 12 meses. Depois, você começa a organizar essas informações por idade. Por exemplo, RN a 3 meses, 3 a 6 meses, 6 a 9 meses, 9 meses a 1 ano. Esse grupo eu chamo de moda bebê. E ele precisa ficar separado. Mas por quê, Nara? Porque o bebê de colo, ele precisa de mais folga de vestibilidade. Porque o bebê de colo, ele mama, ele dorme, ele movimenta, né, a barriguinha ao mamar. Então, ele precisa mais de espaço dentro daquela peça do que crianças maiores e mais independentes. Então, eu nomeio elas como moda bebê. O segundo grupo é o de 1 a 5 anos. E aí você separa as crianças de 1 a 5 anos. E aqui você começa a perceber um padrão muito interessante. E eu falo isso depois que eu modelei mais de 2.000 crianças. Para 1 ano, normalmente vai aparecer 3 variações de medidas. E eu nomeei como PMG. De 2 a 4 anos, geralmente aparecem 2 padrões bem próximos. E eu chamo de 2 anos PEI e 2 anos M. Já do tamanho de 5 anos, quando a criança tem 5 anos, normalmente existe uma padronagem. Porque se a criança não encaixa ali no 5, ela vai vestir ou 4 ou um dos moldes de 6 anos. Tá? Então, nessa idade, as medidas elas são muito próximas. Por fim, o terceiro grupo é de 6 a 10 anos. De 6 a 10 anos, normalmente você vai encontrar a padronagem P e M também. Somente no 9 anos que ele costuma se comportar parecido com 5 anos. Que se não vestir o próprio 9, provavelmente vai vestir um número a mais ou um número a menos. E depois que você coleta todas essas informações, você faz esse levantamento, você consegue construir uma tabela muito confiável. E aí você pode decidir fazer sua tabela já com folga de vestibilidade ou sem folga. Por isso que eu faço essa separação, porque a moda bebê, 1 a 5 e 6 a 10 tem medidas de folga de vestibilidades diferentes. Particularmente, uma dica que eu dou é muito melhor você já trabalhar com a folga definida. Fica muito mais prático e profissional, porque aí eu vou lá, tiro a medida justa da criança e acrescento a folga de vestibilidade e vou lá na tabela com a idade correspondente e vejo qual numeração encaixa melhor para essa criança. Isso deixa o processo muito mais seguro. E quando você for encaixar, olhar, né, conferir uma medida lá na tabela, você vai lá na idade mais próxima e de preferência escolha a medida mais próxima das costas e do busto. Porque as demais medidas são fáceis de alterar. Agora, o busto não pode sair muito da realidade, porque se você mexe muito no busto, você acaba mexendo na cava. E foi exatamente observando medidas reais de crianças ao longo dos anos que eu consegui desenvolver uma base muito confiável. Inclusive, lá no Manual Costurando Sonhos, eu disponibilizo todas as minhas tabelas com passo a passo. E essas tabelas já estão muito mais do que validadas. E também tem o passo a passo de modelagem para você construir um molde que veste como uma luva. E foi a partir desses dados reais da tabela também que nasceram os kits moldes dos sonhos, aquele que veio para facilitar os ateliês do Brasil e do mundo. Então, são moldes testados e aprovados por milhares de costureiras. E eu vou deixar o link dos dois na
na descrição, caso você tenha interesse em saber mais. Olha, costura infantil de luxo não se constrói com tabela genérica, se constrói com dado real observado na prática. E se esse vídeo te ajudou, já curte aqui, se inscreve no canal e me conta nos comentários se você ainda usa uma tabela de internet ou já começou a montar a sua própria. Nos vemos no próximo vídeo.